Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado emitiram um parecer favorável à aprovação das contas, parecer favorável, com ressalva sobre as contas do governo do Estado do exercício de 2023. É o primeiro ano dos 4 do governador Eumano de Freitas. As manifestações de todos os conselheiros em desfavor de alguns pontos da administração estadual não foram agradáveis aos ouvidos dos secretários estaduais que estavam lá no plenário do TCE. Sobretudo, os secretários da Fazenda, responsável pela arrecadação, o do Planejamento, responsável pelo ordenamento das despesas, e o Procurador-Geral do Estado. O Estado do Ceará, desde o ano de 2022, final do governo Camilo Santana e governo Isolda Sela, pasmem, reduziu os investimentos em vários setores da administração e, pasmem mais ainda, na educação e na saúde. A segurança está aos frangalhos. Os programas sociais, idem. E o desrespeito ao meio ambiente foram destaques em todas as manifestações dos conselheiros. Com relação ao meio ambiente, houve uma advertência da conselheira Soraya Vitor. O Estado do Ceará teve uma redução no ano passado da sua produção agrícola. Nós produzimos menos alimentos no ano de 2023 do que no ano de 2022. E a causa disso, atribuem os conselheiros, tenha sido a falta de investimentos do governo na situação, na estrutura do meio ambiente, inclusive na distribuição da água para suas diversas utilidades, sobretudo para o consumo humano. Uma advertência muito grave. Essa advertência é muito grave, sobretudo para os atuais servidores públicos do Estado. Os servidores que vão depender de uma aposentadoria do Estado do Ceará. A Previdência do Estado do Ceará está falida. Em continuando assim, em 2035 ou a partir de 2035, daqui a 11 anos, não vai ter dinheiro para pagar os proventos dos aposentados e as pensões de familiares de aposentados. Essa advertência é muito grave, porque serão os servidores os atingidos drasticamente a partir de 2035, se o Estado continuar administrando a sua previdência como o faz no dia de hoje.
A questão da desertificação no estado do Ceará, desertificação no estado do Ceará, foi levantada pela conselheira Soraya Vitor, no momento em que pronunciou o seu voto. O meio ambiente é uma das preocupações de hoje de todos os povos. Nesta questão também está o problema da distribuição da água para todos os usos, principalmente para o consumo humano. O governo Elmano de Freitas não teve a devida atenção para o problema, disseram os conselheiros, não com essas palavras. No ano passado, segundo os recursos devidamente aplicados, se gastou muito menos com as questões relacionadas ao meio ambiente. Vamos ouvir parte da observação da conselheira Soraya Vitor nesse campo do meio ambiente, na questão da desertificação. E além disso, eu vou tratar em um ponto onde o conselheiro Valdomiro disse onde foi que no estado do Ceará houve a queda, exatamente com relação à agropecuária. E aí eu já vou, nessa questão da agropecuária, eu vou trazer luzes a um processo onde o tribunal também fez um julgamento, que é o de desertificação, a desertificação aqui no estado do Ceará. E esse recorte eu trago porque ele rebate especificamente em cima da agricultura, do meio ambiente e a mitigação dos efeitos da seca. São exatamente os três eixos que foram tratados nesse processo de desertificação. E aí, por que eu estou fazendo esse recorte? Porque houve uma queda na agricultura e o conselheiro Valdomiro disse o motivo. Qual foi o motivo? A primeira, a grande questão das chuvas, a acumulação das águas e esse processo de desertificação que está muito acentuado no estado do Ceará, conforme nós já voltamos no processo de desertificação. Mas, atrelado a isso, e para aumentar essa dificuldade que a gente tem, quando nós vamos examinar, tá certo? A execução dos projetos nessas áreas de rebatimento, aí a gente vê que, por exemplo, se nós pegarmos o eixo 7, Ceará Sustentável, tá certo? Foram 376 milhões de despesas realizadas no exercício de 2022, baixou para o exercício de 2023. Tá certo? E se considerarmos ainda a realização do que foi abaixo do exercício de 2022, ele também ficou em 51%. Ou seja, muito abaixo da execução do que já havia sido colocado no orçamento de 2023, menor. Então, isso é muito importante, lançar luzes, que isso pode trazer uma repercussão, tá certo? Dentro do Estado. Se nós examinarmos um outro programa, que além da agricultura, o 732, que trata de oferta hídrica para múltiplos usos, também seguiu a mesma tendência de execução do eixo 7, com a execução de 2023 de 192 milhões empenhado, portanto, uma queda em relação ao que foi empenhado em 2022, que foi 204 milhões. E também na execução, desse valor que foi executado, só foi executado 50,95%. Né? Portanto, também criando, tá certo, E se nós formos olhar, por exemplo, a justificativa do 732 que está no PPA, ela é exatamente as conclusões que nós chegamos exatamente nesse processo de desertificação quando a gente trata da questão da água no estado do Ceará.
A outra questão, o programa 724, Ceará Mais Verde, conservar e proteger os recursos naturais e a biodiversidade no Ceará. A mesma questão, mesma tendência. A execução de 2022 foi de 42 milhões, sendo reduzida ainda mais em 23 para 34 milhões. E a tendência ainda, e a execução ficou em 73%. Portanto, nós aqui aproveitamos e fazemos uma recomendação, conselheiro Valdomiro, exatamente para que o Poder Executivo, junto da elaboração dos seus instrumentos de planejamento, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, implemente projetos efetivos para a política estadual de prevenção e combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca diante do aumento do quadro de desertificação, bem como a forte influência do quadro de chuva. Ambos combinados, eles afetam negativamente os resultados da agropecuária, por isso é que eu estou fazendo o recorte quando estamos analisando a questão da baixa da agropecuária e fazendo necessário aportar uma maior quantidade de recursos, tá certo? Para esses programas de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. É importante que, embora nós tenhamos esse processo de desertificação, é muito importante que vai haver mudança no planejamento dessas questões, mas é preciso que o orçamento ele traga esse recorte e faça a execução desse recorte, uma vez que é muito importante que o aumento da desertificação no estado do Ceará, ele está crescendo muito em razão da própria questão do semiárido em que vivemos. Então, eu entendo que essa é uma recomendação que ela é importante, está dentro de um olhar onde o mundo inteiro está olhando para essa questão do meio ambiente, da desertificação, e nós aqui não podemos deixar de dar esse olhar com relação a essa questão. Será que a Federação da Agricultura do Ceará está sabendo disso? E se está sabendo, vai fazer algum movimento para que essa desertificação seja contida, para que os nossos recursos hídricos sejam melhor tratados? Se não fizer, não está cumprindo a sua missão. A conselheira Patrícia Saboia não escondeu a sua preocupação na hora de votar com relação ao parecer sobre as contas do governo do Estado relacionadas ou relativas ao ano passado, 2023. A conselheira Patrícia Saboia, repito, não escondeu sua preocupação com o futuro da educação no estado do Ceará pela redução dos investimentos nos governos Camilo Santana, Isolda Sela e agora de Eumano de Freitas. Olha, eu não disse errado não, eu falei em redução do investimento na educação. Esses governos que sempre falam em melhorar a educação no Ceará, já está boa, mas precisa melhorar mais ainda, reduziram os gastos ou investimentos com a educação no governo Camilo Santana, que é ministro da Educação hoje, no governo Isolda Sela e agora no governo Eumano de Freitas. A conselheira Patrícia falou dos investimentos anteriores, da obstinação dos outros governos estaduais até o governo Cid Gomes, os esforços que eles empreenderam para melhorar a qualidade da nossa educação, fazendo o estado do Ceará chegar a ser protagonista nessa área.
Patrícia também deixou explícita sua preocupação com a saúde. Vamos ouvi-la. Dizer aqui da minha concordância com o voto do Valdomiro e, ao mesmo tempo, a minha concordância com as suas recomendações, especialmente em relação aos dados de investimento. Minha palavra é uma palavra curta, apenas levantando 3 pontos que me chamaram a atenção. Como sempre, a minha palavra é muito mais em relação às questões das políticas sociais. Me chamou a atenção, por isso que eu destaco os investimentos na educação, uma redução significativa. Eu percebi que no ano de 2021 foram investidos 788 milhões, no ano de 2022 659 milhões, no ano de 2023 417 milhões, portanto uma redução de 36,69% em relação a 2022, 47,8% em relação a 2021. Nesse sentido, considero perigoso e dar esforço no sentido de elevar os valores autorizados para a função de educação e ainda que se empenhe em realizar a execução integral desses recursos. Nunca é demais ressaltar, como aqui foi ressaltado pelo procurador, o pioneirismo do Ceará na educação. Esse é um motivo de orgulho para todos nós cearenses. De alguns anos para cá, temos sido considerados, o Ceará tem sido um exemplo para o Brasil inteiro e de longe somos a referência em educação. Por exemplo, Sobral, minha terra, também com muito orgulho, tornou-se um modelo de planejamento, de execução e avaliação pedagógica com resultados bastante efetivos. E há poucos dias eu mesmo estive lá presente com a equipe de conselheiros de diversos estados do Brasil em laboratório, avaliando essa conquista ao longo dos anos, resultado da prioridade da gestão conferida a esse setor de educação. Os dados do IPEP 2023 do ensino fundamental, que tratam da aprovação escolar, o Ceará continua em primeiro lugar, com avanço significativo das séries iniciais. O índice do SAEB, que afere a média de desempenho do sistema de avaliação da educação básica, houve uma queda significativa dos dados referentes ao ensino médio, ficando o Ceará em 10º lugar, que lamentavelmente deixa uma média abaixo da média do Brasil. E é importante evidenciar que essa posição de destaque aqui no nível nacional foi conquistada com muito esforço ao longo de muitos anos, e com investimentos, e os investimentos são parte fundamental desse resultado. Seria absolutamente lamentável e desastroso nós perdermos esse protagonismo, que para nós é tão precioso. Então, é algo que eu gostaria de chamar a atenção. O conselheiro Paulo muito bem chamou a atenção no seu relatório, e eu me questiono, inclusive, se essa redução nos investimentos na área de educação não teria uma correlação com a queda desses resultados. Então, assim, eu venho reforçar a recomendação número 14 do parecer prévio do relator ao Poder Executivo, que, com relação às despesas com investimentos, busque alocar mais recursos nas funções que tiveram no exercício em exame, uma significativa redução dos investimentos, sobretudo na educação, dado que sua redução foi bastante considerável e por vir a comprometer
a respectiva prestação de importante direito, seguida da recomendação 15, que se empenha em realizar a execução integral das disciplinas de investimento relacionadas aos direitos sociais, principalmente aquelas que tiveram reduzido percentual executado. Então, fica aqui, senhor presidente, a minha preocupação com a educação, que esse governo, o senhor governador, ele possa realmente ter essa preocupação concretizada em relação aos investimentos na área de educação e que as suas próximas contas, a gente, ao avaliar ela, possa recuperar esses investimentos que, infelizmente, tiveram uma queda, e uma queda significativa, e a minha preocupação é que essa queda significativa dos investimentos possa ter sido refletida na queda na nossa avaliação do SAEB, que o Estado do Ceará passa a ter uma colocação de piora em 10º lugar, abaixo da média do Brasil. Em relação à segurança pública, é outro ponto muito importante. A conselheira Soraya, o conselheiro relator Valdomiro foram muito precisos na sua preocupação em relação, principalmente, a algo que nos coloca muito atentos, que é a questão dos investimentos. Os investimentos foram investimentos significativos, mas a realidade da violência continua cada vez maior. Aos nossos olhos, a realidade só aumenta, como a conselheira disse, são 2.970 mortes neste ano, e há de se analisar por que esses investimentos não estão sendo suficientes, não têm impactos no resultado das políticas públicas do dia a dia do cidadão. Cada dia nós estamos mais preocupados, mais atentos, mais, eu diria, horrorizados com esse impacto, com a gravidade da situação da segurança pública. O Ceará hoje se destaca como um dos estados mais violentos. As pessoas, o cidadão, não tem direito a caminhar nas ruas tranquilamente. As pessoas se sentem muito mais presas do que livres ao que dizer público é aquele de que as pessoas estão se sentindo presas em suas casas, ter um direito, e a gente percebe que os investimentos são altos. Então, aí me remete àquilo que chamou a atenção o conselheiro Edilberto, que é o conselheiro Edilberto disse, que é justamente a questão da transparência, né? A falta de avaliação. E a transparência não é apenas um dado que se coloca, um número, né? Que se coloca, olha, um investimento tal, um número tal, que foi gasto em educação, em saúde e segurança pública. Mas muito mais uma avaliação que se faz do impacto, né, do benefício, do custo-benefício, que essa política, que esse investimento está tendo no dia a dia do nosso cotidiano, no dia a dia do cidadão cearense. Então, é o que eu me questiono, é aquilo que nós temos feito aqui no Tribunal de Contas, com determinação do presidente Bollen. A gente tem dedicado esse ano ao ano da primeira, do seu mandato, a primeira infância, e, portanto, o que a gente tem procurado, junto, por exemplo, com a FUNCAP, é estabelecer qual tem sido o impacto do investimento gasto na vida, no dia a dia dessa criança de 0 a 6 anos de idade. O que mudou na vida dessa criança? Então, o que esse recurso todo da segurança pública, por exemplo, tem mudado na criminalidade do nosso Estado, porque, ao nosso ver, na realidade, as pessoas cada vez se queixam mais da situação. E não é só o que as pessoas reclamam, mas é o que os números mostram. Né? É o que o número da violência aponta para que cada vez a violência seja um número alarmante, cada vez mais alarmante. Então, senhor presidente, para ser rápida e concisa, como
como prometi, eu apenas aponto esses 3 pontos, parabenizando mais uma vez ao relator pelo seu belo relatório, pelo seu conciso e ao mesmo tempo tão perfeito, valoroso relatório, que atua com todas essas situações e determina, né, ao governador, ao governo do Estado, que cumpra com essas suas determinações, aquilo que irá imediatamente determinar ele, mas que voto, me pareceu que eu voto para que essas contas sejam aprovadas, salvas, com as mesmas determinações que o conselheiro relator, o conselheiro comunitário, também, da mesma forma, esse é o meu voto. Eu agradeço a Vossa Excelência, a todos os conselheiros por me dar a oportunidade. Bom, esses números apontados pela conselheira Patrícia Saboia são bem diferentes daqueles que os deputados estaduais aliados do governo apresentam lá na Assembleia Legislativa, nos seus discursos demagógicos, falsos, porque inverídicos, para toldar a mente das pessoas. Esses números são oficiais. Está lá, num catatal que tem que é a prestação de contas do governo. É o governo que diz que gastou tanto, assim, assado. O governo gastou menos com educação. Gastar menos com educação. Aliás, educação não é gasto, é investimento. Desde 2022, já no governo Camilo, do governo Isolda e agora no governo Elmano, se gasta menos com educação. E se gasta menos também com saúde, e gasta mal. Mesmo gastando menos, ainda gasta mal, pior ainda. E com a segurança, nem se fala. A conselheira disse um número aí de 2.900 e tantos assassinatos, mortes violentas no ano passado. Sabe o que isso representa? Esses números são oficiais, não são números apresentados pela oposição, nem números apresentados pelo governo, são os oficiais. 2.900 e tantas mortes violentas. Sabe o que representa isso? 8 assassinatos por dia, durante os 365 dias no ano. Sábado, domingo, dia santo e feriado, se matou 8 pessoas a cada dia aqui no estado do Ceará. E o governo tem gasto muito dinheiro com a segurança, mas tem gastado muito mal, muito mal. Aliás, vamos aguardar um instante, que o conselheiro Edilberto Pontes, lá no seu voto, ele chama a atenção para o fato de o governo não ter avaliação dos seus projetos. O governo fica dizendo, vamos aqui matar a fome dos cearenses, mas não faz uma avaliação se está realmente matando a fome de quantos cearenses? 10, 20, 30, 50, 60% dos necessitados? Não tem uma avaliação. Por que não tem uma avaliação? Porque os conselhos de administração do governo não são órgãos realmente para ajudar a administração, para nortear a administração dos vários setores do governo. São cabides de emprego. Cabides de emprego. Não faz muito tempo que se falou aqui de mais um cabide de emprego para a ex-primeira-dama do estado do Ceará. Ela foi nomeada lá para integrar o Conselho de Administração do Detran, ganhando R$20 mil por mês para participar de 4 sessões por mês, se acontecerem. Já o conselheiro Edilberto fala dessa banalização dos conselhos de administração dos órgãos estaduais. Ele não cita nome de ninguém. Eu estou citando
porque foi matéria aqui na nossa TV da Transparência, no blog do Edson Silva e em vários outros espaços de comunicação aqui no estado do Ceará. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. A gente começa os destaques no Congresso pelo site do Senado. O principal aqui destaque no site do Senado é o acordo que retira de pauta projeto que anularia a regra sobre as armas. Aqui a matéria do Senado mostra o líder do governo, Jacques Wagner, que falou sobre esse acordo para uma edição de um decreto corretivo pelo Executivo. Foi retirado da pauta o projeto de decreto legislativo que anula partes de um dos decretos sobre as armas assinado pelo presidente Lula. Esse projeto da Câmara dos Deputados teria sido votado ontem, terça-feira, mas houve um acordo aí entre os parlamentares e o governo para que seja editado um novo decreto para corrigir alguns pontos do que já está em vigor. O novo decreto deve ser apresentado até a próxima segunda-feira, dia 1º. O que informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi que, de fato, abre aspas para ele, não há essa possibilidade de inovar por meio do projeto de decreto legislativo, é o chamado 8 ou 80, ou mantém o decreto ou susta essa parte que extrapola. O acordo foi celebrado, então, foi de nós abstermos da votação do projeto do decreto legislativo para que um novo decreto presidencial seja editado a esses aparentes excessos que extrapolam os limites do decreto presidencial. Fecha aspas para o que disse o presidente da Casa. Um dos principais pontos do acordo é a retomada da autorização para que os clubes de tiros fiquem a menos de 1 quilômetro de distância em relação às instituições de ensino, ou seja, escolas, faculdades. O decreto em vigor proíbe essa proximidade, mas o relator, o senador Vanderlan Cardoso, lembrou que a mudança prejudicaria vários clubes já estabelecidos de acordo com as regras anteriores. Também destaque no Senado é a cota de 30% para as mulheres no Legislativo, está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. O projeto de lei que tem o objetivo de garantir a maior presença feminina no Legislativo é um dos itens da pauta da Comissão de Direitos Humanos do Senado desta quarta-feira. Esse projeto de lei, que é do senador licenciado Wellington Fagundes, cria uma cota de 30% de vagas no Legislativo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, a ser preenchida pelas mulheres. Além dessa cota, o projeto prevê, quando da renovação dos 2/3 do Senado, que pelo menos uma das 2 vagas nessas disputas também sejam preenchidas pelas candidatas mulheres. Destaque também no Senado é a fala do senador cearense Eduardo Girão. Ele afirmou ontem em pronunciamento que o Senado continua sendo omisso e subserviente em relação aos atos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar defendeu o impeachment de Moraes e afirmou que uma das principais estratégias do ministro é a constante prática de censura. Ele também comentou sobre as mensagens vazadas do ex-assessor do então presidente do TSE, Eduardo Tagliaferro, que está sendo investigado pelo vazamento das mensagens entre os assessores. Também em destaque agora na Câmara dos Deputados. O primeiro destaque é na área de Trabalho, Previdência e Assistência. Comissão de Administração da Câmara debate aí a greve do INSS, a Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara dos Deputados, agora amanhã, quinta-feira, vai debater sobre a greve dos servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Esse debate foi pedido pela deputada Érica Cocai. Os servidores estão de greve desde julho. A parlamentar explica que a categoria luta pela valorização do vencimento básico, a incorporação das gratificações, melhores condições de trabalho nas agências do INSS
FGTS, reestruturação da carreira do Seguro Social, entre outras pautas. Também destaque na Câmara dos Deputados é que a Câmara aprova mais recursos para garantir o crédito à agricultura familiar. Essa aprovação aconteceu em plenário. Esse projeto de lei aumenta os recursos do fundo para garantir um crédito rural a agricultores familiares. Essa matéria, então, passa a ser aí enviada ao Senado e ela é de autoria do Poder Executivo e permite à União colocar mais 500 milhões no Fundo Garantidor de Operações para garantir exclusivamente empréstimos contratados no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. E por fim, destaque na Câmara também é na área de meio ambiente e energia. O desenvolvimento do hidrogênio verde é tema de debate na Casa. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promove hoje, quarta-feira, uma audiência pública sobre o desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil. A audiência será interativa, ou seja, os cidadãos vão poder participar pelo e-Câmara e também o pedido do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, é pautado no seguinte: ele fala que o hidrogênio verde é considerado uma das principais apostas das nações aí nessa transição energética, pois permite a geração, a armazenagem e o consumo de energia limpa sem emissão de gases causadores do efeito estufa. São esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso Nacional de hoje. Bom, ainda sobre a avaliação das contas do governo Eumano de Freitas, relativas ao ano passado, 2023, nós insistimos nisso porque essa questão é muito importante para todos os cearenses, todos. Essa sessão especial que faz o Tribunal de Contas anualmente para emitir um parecer sobre as contas de governo do Estado referentes ao ano anterior, é uma medida estabelecida pela Constituição Estadual e da República, porque o Tribunal de Contas emite um parecer técnico. Os deputados não têm a obrigação de conhecer minuciosamente a contabilidade pública para que tenha condição de votar com clareza. Por isso, o Tribunal de Contas, que tem técnicos especializados, que tem os seus conselheiros que conhecem minudentemente a questão, eles fazem o exame da prestação de contas do governo e dizem para a Assembleia: bom, as contas estão corretas, as contas estão irregulares. Se estão corretas, merece aprovação. Se estão irregulares, merece a desaprovação. E uma terceira opção elas estão corretas, mas tem algumas falhas que nós recomendamos que a aprovação seja com ressalvas, ressalvando aqueles pontos que eles entendem que deveria ter sido mais claro. Então, quando as contas chegam no Tribunal de Contas, já tem sido feito um sorteio de quem será o relator dessas contas. Esse sorteio é feito com bastante antecedência. O relator das contas do governo Eumano deste ano, de 2024, que vão ser examinadas em 2025, já está escolhido. O relator das contas de governo do segundo ano de mandato do governador Eumano, consequentemente do ano de 2024, essas contas serão examinadas em 2025, o relator será o conselheiro Ernesto Saboia. Pois bem, ontem nós já mostramos aqui uma parte do voto da conselheira Soraya, mostramos uma parte, ou melhor, mostramos o voto na íntegra da conselheira Patrícia Saboia, e agora vamos mostrar uma parte do voto do conselheiro
Edilberto Pontes. Ele advertiu sobre a queda dos investimentos em infraestrutura do governo. Há 2 anos, disse ele, o governo do Ceará tem reduzido o volume de recursos para investimentos, o que, segundo o próprio Edilberto, tem contribuído para os resultados pífios na economia do Estado. Edilberto também ressaltou a necessidade de o Estado ter conselhos de administração nas suas empresas integrados por pessoas competentes e não pessoas incompetentes para o mistério. Vamos ouvir as observações feitas pelo conselheiro Edilberto Pontes. Vossa Excelência destacou muito bem no início o objetivo das contas do governador. Eu já andei escrevendo bastante sobre isso, sobre a utilidade desse documento, para você destacar, porque ele é um documento muito importante, porque é uma forma de o executivo dialogar com a sociedade. Ele apresenta para um órgão, ele apresenta para a Assembleia, né, que tem um parecer prévio do Tribunal de Contas, que é um órgão neutro, um órgão partidário, que eviscera as contas do ano anterior, né, dos principais indicadores do Estado. Então, isso é uma medida de transparência, sem dúvida nenhuma. E tem um livro que eu acho, conselheiro Soares, é um livro famoso, chamado Carlos Matos foi ministro do Planejamento do Salvador Allende. E ele escreveu um livro chamado Adioso, Senhor Presidente, quando, basicamente, a ideia do livro era o seguinte: olha, o presidente, quando ele ingressou, ele estava cheio de projetos, cheio de ideias. E, ao final, o seu governo foi pífio, um fracasso. E ele analisa o que aconteceu aquilo, né, as incompatibilidades entre o que era desejado e o que aconteceu de fato. Então, acho que o parecer prévio tem essa grande finalidade, é que ao longo do governo, o governador do Estado, as pessoas da autoridade do Estado, tem esse dever de argumentação, de mostrar como foi o governo anterior, qual é a tendência, como é que ele está se comportando. Né? Então, ele pode até corrigir. Então, o Tribunal de Contas, você ingressa nessa história toda, conselheiro Valdomiro, não como aquele órgão que vai apontar defeitos, apontar falhas, não é esse o objetivo. O objetivo é estabelecer um diálogo institucional. Esse órgão neutro, diz, olha, ok, foram bons nesse item A, B e C, mas no item D e F precisa melhorar. Né? Faz alertas, faz recomendações. Esse é o objetivo. E se o governador, se a autoridade for aproveitar bem, ele vai muitas vezes corrigir problemas sérios do governo dele, às vezes um governo que poderia, e muito bem vai mal, porque não corrigiu certos desvios que o tribunal alertou. Eu acho que é uma grande oportunidade para a sociedade, para a Assembleia e também para o próprio governador ouvir esse órgão neutro, né, com seus técnicos tão qualificados, apontarem as recomendações, reconhecer os avanços, né, e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto, acho que chamou muita atenção de todos nós, gente, e isso não é responsabilidade do governo, pelo menos não exclusivamente, é um dado que nos causa muita, não sei qual é a palavra exatamente, mas perplexidade seria essa, mas não é exatamente isso, mas é o fato do crescimento do Estado, presidente Lula. É o segundo ano seguido que o Estado do Ceará cresce menos do que o Brasil. Como o Ceará tem menos da metade da renda per capita brasileira, crescer menos do que o Brasil é uma péssima notícia. Né? Eu lembro que durante vários anos seguidos a gente crescia mais do que o Brasil e a gente ficava animado. Olha, vamos aqui alcançar daqui a pouco a média do Brasil, a renda per capita brasileira. Mas hoje, quer dizer, 2 anos seguidos que a gente perde terreno. A gente olha, por exemplo, os dados, Mato Grosso passou o Estado do Ceará, um grande dinamismo do agronegócio. O Estado do Mato Grosso passou o Estado do Ceará, acho que em 2020. Eles passaram o PIB do Ceará, só que a população deles é 40% da população do Ceará. O Ceará tem mais de 9 milhões de pessoas, lá tem um pouco mais de 3 milhões, menos de 4 milhões de pessoas. Então, quer dizer, Mato Grosso passou o Ceará, Goiás já havia passado no ano passado, daqui a pouco Mato Grosso do Sul vai passar o Ceará.
Quer dizer, então, qual é a estratégia de crescimento e desenvolvimento que o Estado precisa ter? E a gente gosta muito de repetir, o Estado do Ceará tem 7 bilionários, os 10 do Ceará, do Nordeste estão aqui no Ceará. Mas isso não se reflete no dinamismo da economia. Boa parte, como bem apontado no relatório, pela parte da agricultura, né? Tem uma seca, ela impacta fortemente o PIB do Estado, mas todo o esforço que a gente tem feito há tantos anos é do governo Tasso, né? Construção de grandes barragens, mesmo assim a gente fica muito vulnerável à natureza, aos efeitos da seca, e a nossa agricultura é muito prejudicada quando há secas. Por isso é importante, professora, essa auditoria que você mencionou sobre as eletrificações, sobre esses temas tão relevantes na área de recursos hídricos, né? Na área de controle desse campo. Então, eu quero só destacar esse ponto e digo isso, não é uma coisa responsabilidade do governador do governo, quanto o Ceará vai crescer. Nem por mal, nem por bem. Às vezes ele cresce mais, não foi responsabilidade do governador. Às vezes cresce menos também, foi por isso, porque teve a seca. Mas é importante que o Estado tenha uma estratégia muito clara, né? Olha, isso é um diagnóstico. Estamos crescendo menos que o Brasil. Isso é muito grave. Precisa crescer mais que o Brasil para a gente chegar à convergência na renda per capita brasileira. Então, qual é a estratégia de crescimento do governo do Estado como grande líder, né? O governo como grande líder da economia brasileira do Estado tem apresentar isso claramente para a sociedade. Qual é a estratégia de crescimento, de desenvolvimento para igualar esse PIB per capita? Acho que é um ponto a destacar. Acho também importante que a gente olhe para os principais indicadores fiscais, eles estão sob controle. Isso é uma boa notícia. Né? Os gastos pessoal, apesar de passar do limite de alerta, estão dentro do limite da LRF, é uma boa notícia. O nível de endividamento está controlado, até caiu esse ano, 2023. O nível de gastos correntes também está controlado. O resultado primário nominal mostrou que houve superávit no passado. Então, os indicadores fiscais principais do Estado estão controlados. Um dado que não nos agrada é que a gente, durante muito tempo, comemorou aqui no Ceará, o conselheiro Valdomiro, que o nível de investimentos do Estado do Ceará era o primeiro do Brasil, né? Primeiro, segundo, a gente ficava disputando. E agora, bem mostrou o ilustre Procurador-Geral do Estado, que a gente está em 9º lugar, pelo que eu entendi aqui, os dados, 9º lugar. E talvez, não sei se acho que todo mundo acompanhou, saiu notícia há alguns dias do jornal O Povo, que o Centro de Liderança Pública do CNP mostrou que o Estado do Ceará perdeu 2 posições no ranking nacional de competitividade nacional. E a principal razão, segundo esse ranking, até porque o pessoal do monitor fiscal, que eu estou ali para apurar isso melhor, foi a queda do desempenho de solidez fiscal do Estado, potencial de mercado. É interessante até porque, quando a gente olha os indicadores, aparentemente não há nenhum descontrole, nenhum descompasso, né? Os superávit primários, com o endividamento controlado, precisando até olhar com mais detalhes esse relatório que foi publicado. Mas o fato é que existe esse relatório, foi dada a repercussão, precisamos analisar com mais cuidado. Mas o fato é isso, que o Ceará passou a crescer menos, né? E talvez uma das razões seja a queda do investimento público, que deixou de ser o primeiro colocado nacional e hoje é apenas o 9º colocado. Não é uma posição tão ruim, mas quem já foi o primeiro fica feliz de ser o 9º, né? Então acho que é algum ponto a destacar. Outro que eu acho que um ponto que eu queria destacar, até para concluir, se eu precisar 8 minutos ali, fiquem até 15, né? Esse ponto da avaliação de políticas públicas. Eu acho que é um ponto, avaliação de programas. A gente vê aqui, o Procurador-Geral do Estado ressaltou vários programas. É muito importante que haja esses programas, vários programas sociais, vários programas. E são discricionários, claro, né? O governador que foi eleito pode fazer os seus programas, é bom que ele faça. Mas eu acho que é fundamental, a gente está vendo muito isso, faltando muito isso no Estado do Ceará, é isso que mostra o relatório, mostra as contas, é mais avaliação. Por exemplo, tem o Vale Gás, excelente. É bom mesmo isso? Era melhor uma política alternativa de, por exemplo, aumentar as transferências diretas. Tem avaliação sobre isso? Custo-benefício do Vale Gás, por exemplo, só um exemplo. Distribuição de refeições. É melhor distribuir refeição ou melhor distribuir transferência direta de dinheiro? A conselheira Soraya destacou muito bem as parcerias com o terceiro setor, por exemplo, ISGH. Custo-benefício disso. É melhor ter administração direta, o Estado diretamente, diminuir essas parcerias. Quer dizer, não estou dizendo que deve fazer ou não deve fazer. Eu estou dizendo que precisa ter mais avaliação.
Quando se fala em transparência, as pessoas pensam que a transparência é só colocar, e é isso que capta, por exemplo, as transparências tradicionais, é colocar lá, gastou tanto, receita foi tanto, endividamento foi tanto. Gente, isso é a primeira superfície da transparência. A verdadeira transparência, a transparência de verdade, é a transparência que avalia os programas, mostra custos e benefícios dos programas, custo e efetividade dos programas. E a lei do Estado do Ceará de 2023 que mostra todo o sistema de avaliação dos políticas públicas, são avanços importantes, mas quando a gente vai no site, está apontado no relatório do Ilustre, relator do Conselho Valdomiro, que a última avaliação disponível no principal órgão de avaliação, que é o IPES, a avaliação foi feita em 2021. A mais recente é 2021. Quer dizer, em 2023 nada foi avaliado pelo IPES. Se foi, não foi disponibilizado, não foi colocado para a sociedade, né, nesse como eu estou chamando de transparência radical, transparência verdadeira, o segundo nível, a segunda ou terceira camada de transparência, que é a avaliação dos custos, benefícios, do custo e efetividade das políticas públicas. Então, acho que me parece um ponto de recomendação que o conselheiro Valdomiro já fez, eu reforço, conselheiro, muito importante isso, que o Estado melhore a sua política de avaliação dos seus programas, das suas atividades, das suas políticas públicas, porque isso é um passo adicional, essencial na transparência pública. Então há muito incrementalismo, por exemplo, ISGH, já continua não sei quantos anos no Estado, é bom ou ruim? A gente não sabe. Isso aumenta por incrementalismo. Isso é uma avaliação. Estou dizendo que é ruim, não. Estou dizendo que não há uma avaliação do custo da efetividade, do custo-benefício desse modelo, né? Apenas um incrementalismo que várias coisas vão seguindo sem maiores avaliações. Acho que só um ponto também para destacar, são quase 12 minutos ali, eu acho que a conselheira Soraya tocou um ponto que é importante para a transparência, que é esses limites, o limite do executivo, né? Se é 49, se é 48, se é 48. Mas essa é aquela discussão que começou lá atrás, né, conselheiro Valdomiro, com a extinção do TCM, que a gente sabe que os estados, né, que tem o Tribunal de Contas dos Municípios, tem um limite a mais, porque tem 2 tribunais. E aí a grande discussão era essa, a STN disse assim, olha, aqui só tem um tribunal agora, então o limite tem que ser quem tem um tribunal. Só que o nosso país, então esse limite vai para onde? Sai do Tribunal de Contas e vai para o Executivo. Agora o nosso grande argumento, gente, ok, mas se todos os servidores do TCM tivessem ido para o Executivo, era normal que o limite fosse para o Executivo. Mas se todos os servidores do TCM vieram para o Tribunal de Contas do Estado, então esse limite fica no Tribunal de Contas do Estado. Uma questão até óbvia. Nem que você estabelecesse uma regra de transição, claro, longa, né? Porque isso demora muito. Ativo demora, depois é inativo, né? É pensionista, tudo isso fica nessa conta. Por que tinha que ter uma regra de transição? Então, por isso é que eu não vou concordar com a excelência para resolver isso agora. Tenho certeza que o presidente deve estar em negociações, em conversas, né, com o executivo, com a Assembleia, para que isso seja solucionado, para que não haja um problema no próprio Tribunal de Contas nem na Assembleia Legislativa, já que todos os servidores que aqui não pode ser uma forma abrupta, a limite que vocês agora têm que reduzir. Tá bom, mas os servidores vieram para cá, o gasto pessoal veio para cá, como é que a gente faz? Como faz isso? Não, é para escolher, é isso. Não, por isso que eu estou dizendo, como é o caso de recomendar aqui, não pode ser maior. porque o Poder Executivo tem dificuldades, tem uma hora ele tem que atender a STI, determina isso de um jeito, outra hora ele tem as dificuldades que a Assembleia, né, quadro interno, as especificidades internas. Por isso que não é o caso de recomendar aqui, eu acho que é um caso de conversa, de diálogo institucional entre o Tribunal de Contas, a Assembleia e o Poder Executivo. Então, senhor presidente, eu vou concluir, outra vez elogiar o relator, elogiar o meu governo pela transparência, por se dispor vir aqui e apresentar os principais números, tem que destacar isso, e dizer que o objetivo, como disse antes, o objetivo desse documento, dessa discussão, não é jamais apontar problemas e fazer críticas pela crítica, ao contrário, é estabelecer um diálogo institucional para que correções de rota possam ser feitas, né? O Tribunal de Contas possa cooperar, colaborar e contribuir com o governo do Estado do Ceará, com o Estado, com a sociedade. Bom, a observação que eu fiz para o pessoal da Federação da Agricultura
com relação àquelas observações da conselheira Soraya, faço agora também para o pessoal da FIEC, que bate muito palmas para o governo do Estado. Precisa conhecer esse voto do conselheiro Edilberto Pontes, para ver se ela, a FIEC, se sente estimulada de ajudar o governador a fazer melhor, conseguir mais investimentos da infraestrutura do Estado, para que o Estado não volte a 1986. No final da sessão, nós fizemos apenas 2 perguntas ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Holden Queiroz. Nós sempre nos batemos aqui porque os portais de transparência, que são muitos, nós temos muito mecanismo de o brasileiro, o cidadão, acompanhar os governos municipal, estadual, federal. Mas os portais da transparência são de difíceis acesso. Difícil acesso não é o sentido de você ir lá na internet e chamá-lo e ele aparecer. Não, ele aparece imediatamente. É difícil de você trabalhar ele. É muito difícil. E eu, vez por outra, trato disso com o presidente do Tribunal de Contas e ele assumiu um compromisso de tornar mais palatável, mais compreensível esses atos do Tribunal de Contas. Um relatório desse do Tribunal de Contas, por exemplo, que nós apresentamos aí, é muito técnico, difícil de compreensão para o cidadão comum. E ele prometeu que vai tornar esse trabalho técnico, o trabalho técnico vai continuar existindo, mas vai popularizar os termos desses relatórios. Vamos ouvir a entrevista que fizemos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o conselheiro Holden Queiroz. Presidente, o relatório técnico o Ceará conhece, mas como o homem popular, o cidadão comum vai conhecer o relatório? Pronto, a partir do julgamento agora nós temos o compromisso de transformar isso em linguagem simples. É um compromisso aqui do tribunal, acho que mais tardar amanhã nós estaremos apresentando tudo que foi colocado aqui de uma linguagem simples, direta ao ponto, para o cidadão saber exatamente, com facilidade, com rápido acesso, onde é que o Estado melhorou, onde é que o Estado não foi tão bem, em vários aspectos, na economia, na saúde fiscal, na saúde financeira. A gente vai colocar isso de uma forma simples para que o cidadão possa rapidamente ter o acesso e poder entender como é que está a dinâmica da sustentabilidade fiscal do Estado do Ceará. Presidente, eu lembro quando o senhor foi relator das contas do governo, há uns 3 anos, né? O senhor reclamou que a sociedade não acompanhava isso. Hoje nós vimos aqui um auditório repleto, cheio, uma boa representação do governo do Estado. A que o senhor atribui isso? Eu acho que o tribunal tem feito esse papel, ele tem alertado a sociedade, a gente tem que estar mais presente junto à sociedade, temos divulgado essas questões e assim, as pessoas estão vendo que o relatório realmente é aquilo, ele tem uma importância muito grande. Se o orçamento, como diz o nosso saudoso ministro, saudoso porque eu saí do Supremo, né? Mas o ministro Aires Brito dizia que o orçamento é a norma mais importante do país depois da Constituição, a execução do orçamento e o julgamento, como essa execução foi feita, deveria ser um dos julgamentos mais importantes para a nação. Que é como é que aquilo que foi orçado, aquilo que foi discutido pelo parlamento, que vai ser aplicado para garantir os direitos de todos, como é que foi executado, como é que foi gasto ao longo do exercício. É isso que a gente viu aqui hoje, em relação a 2023. Isso é de uma importância muito grande e a gente fica contente que isso esteja sendo cada vez mais divulgado e que a população vai se apropriando disso para contribuir com o tribunal nesse diálogo e no fortalecimento da democracia. Bom, agradecendo a honrosa audiência das senhoras e dos senhores, convido-os a permanecerem conosco aqui na TV da Transparência, porque já teremos novas informações e ao meio-dia nós vamos substituir a entrevista que nós fazemos diariamente por mais esclarecimentos
sobre a sessão especial do Tribunal de Contas do Estado, que analisou as contas do governo do Estado referentes ao ano passado. Obrigado.